Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, este 28º domingo do tempo comum que estamos celebrando, a Palavra de Deus nos recorda daquilo que um homem de Deus ou mulher de Deus deve pedir primeiramente a Deus. Diz o livro da sabedoria: orei e foi-me dada a prudência, supliquei e veio a mim o espírito de sabedoria. O Salmo 89, que cantamos, como primeiro refrão, como primeira estrofe proposta no dia de hoje, diz: ensinai-nos, ó Senhor, a contar os nossos dias, e dai ao nosso coração sabedoria. É algo muito comum nos dias de hoje, em que as pessoas, ao invés de buscar sabedoria, que é dom, que só vem de Deus e que só Deus pode dar, buscam outras coisas. Muitas vezes buscam conhecimento, o que também não é errado pedir a Deus que abra o nosso entendimento, mas confundem conhecimento com informação. Nós vivemos numa era de informação. Nunca como antes na história da humanidade, uma notícia, verdadeira ou falsa, corre tão rápido. Nunca na história da humanidade nós tivemos acesso a tanta informação. Informação não é sabedoria. Ter informação não é ter conhecimento. O conhecimento, a sabedoria e a prudência como dons de Deus são aqueles dons que nós devemos pedir a Deus para poder discernir o que é verdadeiro e o que é falso. E a partir deste discernimento do que é verdadeiro e o que é falso, pautar a nossa vida, agir, viver a nossa vida de acordo com o que é verdadeiro. A todo homem foi dado o dom da liberdade. Todos nós recebemos esta liberdade, que nem mesmo o próprio Deus toca. No entanto, esta liberdade foi dada para fazer o bem, para fazer as obras dignas de nosso Pai que está nos céus. Não foi dada a liberdade a nós para fazermos o que quisermos. A liberdade, portanto, a liberdade humana deve ser pautada pelos critérios da prudência, da sabedoria, do discernimento. Por isso, fiz questão de chamar a atenção o que diz-nos o Salmo: ensinai-nos a contar os nossos dias. O que significa isto? Não é fazer as contas matemáticas de quantos dias eu já vivi, mas é saber pesar diante de Deus o nosso exame de consciência, o que é que nós temos feito da vida, que é dom de Deus, que nos foi dada. Como é que nós temos vivido até agora, com cada dia, cada minuto, cada segundo que Deus nos dá. Nós temos vivido para Deus, para o próximo, ou para nós mesmos, ou menos que isso ainda. Temos vivido esta vida como animais irracionais. Come, bebe, dorme, reproduz, come, bebe, dorme, reproduz. É assim que vivem os animais irracionais. É assim que temos vivido? Então é hora de mudarmos. É hora de nos convertermos e voltarmos ao Senhor. Uma das coisas que nos afastam, estou bebendo esta água aqui porque a voz não está boa. Não é nem coronavírus, nem mocorongavírus. São as alergias do tempo em que vivemos. Nós estamos na primavera, tempo de belíssimas flores, grandes flores e belíssimas alergias também. Então dizia, uma das coisas que nos afasta da prudência, da sabedoria, do bem viver como Deus nos quer,
Uma das coisas mais tristes que pode haver na nossa vida são as falsas seguranças. As falsas seguranças em muitos de nós tornam-se verdadeiros deuses interiores. É a idolatria do achar que eu posso tudo e que eu sou capaz de tudo. E que como eu sou livre, eu faço o que eu quero. E então muitos põem a sua segurança na sua força física. E quando adoecem, se encontram perdidos. Outros na sua inteligência. E quando ficam amentes ou fora do ar, se veem perdidos. Outros põem a sua segurança, e portanto o seu Deus, no dinheiro, nas coisas que têm. São aqueles que, quando nos últimos momentos nessa vida, estão brigando até pelo último prego. Restos de parafusos, coisas em casa. Sapatos, bolsas, carteiras, bonés, roupas, dinheiro, posição social e, pior ainda, a idolatria da própria opinião. Essas falsas seguranças que se tornam lá enraizadas no nosso coração, em falsos deuses que nós idolatramos, nos impedem de ir ao céu, nos impedem de entrar no reino de Deus. Por isso que neste Santo Evangelho que hoje ouvimos, conforme nos narra São Marcos, vem este jovem correndo para alcançar Jesus, e os discípulos se ajoelham diante de Jesus, para a caminhada de Jesus. Jesus estava caminhando, se ajoelha e diz: o que é que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? Pergunta legítima. Todos nós queremos saber o que devemos fazer para ganhar a vida eterna. E Jesus diz: observa os mandamentos. O que responde o jovem: mas isso eu já faço. A tentação do achar que já está perfeito diante de Deus. Tem muitos assim também, que quando vão à confissão dizem: eu não faço nada de mal. Vamos lá examinar os mandamentos. E aí começa a descobrir que não fez um bom exame de consciência, que nem sabe os mandamentos. Esse jovem também. Esse jovem, na sua autossegurança, no seu Deus interior que ele criou, ele dizia: eu já cumpro todos os mandamentos. Então Jesus põe o dedo na ferida. Por isso que a carta aos Hebreus diz: a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. A palavra de Deus penetra em nós até dividir a alma e o espírito, as articulações e medulas. A palavra de Deus julga e sonda os nossos pensamentos e intenções do coração. Quem é a palavra de Deus? Segunda pessoa da Santíssima Trindade, o próprio Jesus Cristo, Senhor nosso. É Ele que nos sonda lá dentro e diz: espera lá, como assim tu cumpre todos os mandamentos? A tua segurança, no caso deste jovem, a tua segurança e o teu Deus não é cumprir os mandamentos, não é viver de acordo com a vontade de Deus. A tua segurança é amar o teu dinheiro, é achar que as tuas posses materiais vão te dar garantia de uma vida futura. Talvez muitos não conheçam, mas digo então, pasmem comigo. Há um ramo de cristãos que se separaram da igreja que pregam isto, que quanto mais bens materiais alguém tem, é sinal de que é mais abençoado por Deus e que portanto este vai ser salvo. De onde tiram permitam a palavra, sem ofender os bichinhos, de onde tiram uma asneira desse tamanho? De um falso entendimento da palavra de Deus. Quando leem que no Antigo Testamento os santos patriarcas progrediam materialmente, progrediam por quê? Porque faziam a vontade de Deus e viviam uma vida santa, não o contrário. Eles não eram ricos materialmente e portanto tinham a garantia da salvação. Em nenhum momento a palavra de Deus diz que
as riquezas materiais são sinal ou garantia da salvação. É o contrário. Diz que aquele homem, aquela mulher que vive segundo a palavra de Deus, que vive de acordo com a vontade de Deus, este sim pode receber, pode, não quer dizer que deve, nem que terá, o consolo de alguns bens. Mas no momento em que estes bens materiais se tornam segurança para esta pessoa, certamente ela vai abandonar a Deus. Eu mesmo conheço inúmeras pessoas em nossa paróquia, muito bem nascidas de dinheiro, e que no domingo dizem: não tenho tempo de ir à missa. Por quê? Porque tem um parente para receber, uma churrascada para fazer, uma festa. Estão sempre em festas. A vida é uma festa. Eles como que dizem assim: já que tenho tudo isso, vamos aproveitar. Acordam com sua riqueza, preocupados em manter a sua riqueza, medrosos dormem ou mal dormem, com medo que alguém roube as suas riquezas, e a riqueza material, seja o dinheiro ou os bens, eles nunca saciam o coração do ser humano. Quando há poucos dias atrás ouvimos que uma certa pessoa, uma das mais ricas do mundo, perdeu num dia 7 bilhões de reais, a gente deve ter pena de alguém assim. Ele não perdeu tudo, perdeu apenas 7 bilhões de dólares. Deve-se ter pena de uma pessoa assim, porque não sabe o que fazer com isso e quer mais ainda. Sejam 7 bilhões de dólares, seja R$1. Se nós somos apegados ao dinheiro e aos bens materiais, já Deus não encontra lugar no nosso coração. E este jovem, quando a palavra de Deus penetrou nele e cortou ele ao meio, quando ouviu que a segurança não está nos bens materiais, que a entrada no reino de Deus é vedada, é proibida àqueles que se apegam aos bens deste mundo, diz assim São Marcos: ele foi embora abatido, cheio de tristeza. Abatido e cheio de tristeza. Notemos que antes, quando Jesus vai responder a ele o que ele deve fazer para mudar de vida e conquistar o reino dos céus, o evangelista nos diz: Jesus olhou para ele com amor. A palavra correta é compaixão. Jesus teve pena dele, olhou com pena e disse: muito bem, tu podes até dizer que cumpre todos os mandamentos, mas eu tenho pena de ti porque tu és apegado a teus bens materiais. Então, distribui estes bens aos que necessitam, depois tu pode vir me seguir. Repito, o jovem de São Marcos ficou abatido e foi embora cheio de tristeza porque era muito rico. Ser rico não é pecado. Ser rico não é pecado. O pecado está no apego aos bens materiais. O pecado está em não reconhecer a Deus como o único Senhor de nossa vida. E então, os discípulos, ouvindo isso, ao recordarem que muitos escribas e fariseus também pregavam isso, que a riqueza material é sinal de predileção divina, eles se perguntam: então quem é que pode se salvar? Se os ricos que nos ensinaram que são os prediletos de Deus não se salvam, então quem vai se salvar? Vejam, até os discípulos já haviam recebido um ensinamento falso. E então Jesus responde: para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Isso significa que o pobre e que o rico, desapegado de seus bens materiais, desapegado das suas falsas seguranças, dos seus falsos deuses que criou para si, este é salvo por Deus. Este terá acesso ao reino de Deus. Mas Pedro não deixou de trazer a Jesus a inquietação dos demais discípulos. Mas e nós então? O que nós vamos ganhar, já que nós deixamos nossa casa,
No caso de Pedro e André, nós deixamos nossos barcos de pesca, nós deixamos nossas coisas para te seguir e sair pelo mundo evangelizar. Eles já tinham ouvido de Jesus que eles deveriam sair para evangelizar sem bolsa nem sacola, sem segurança nas coisas materiais. O que é que nós vamos receber? E Jesus fala dos verdadeiros prêmios, já aqui nesta vida, para aqueles que o seguem. Aqueles que o seguem aqui nesta vida já recebem aqui 100 vezes mais aquilo que deixaram. 100 vezes mais. Casa, irmãos, irmãs, mães, pais, filhos e campos. Jesus está falando de bens materiais? Não. Está falando de bens espirituais, que há de receber aquele que o segue já aqui nessa vida. Já aqui. Isso é muito interessante. Jesus não está prometendo bens somente para a vida eterna. Está prometendo já para aqui. Mas com um adendo muito importante. Diz assim: receberá 100 vezes mais com perseguições. Com perseguições. Não vai receber isso aí de lambuja. Não vai receber isso aí só porque diz que me segue. Não vai receber isso aí só porque disse que aceita Jesus. Não. Tem que viver. Viver como Jesus nos ordenou viver. Deixar a segurança das coisas deste mundo. E então saiba que, como Jesus, nosso Mestre e Senhor, foi perseguido pelo mundo, também o verdadeiro cristão será perseguido pelo mundo aqui nesta vida. Recordo aqui já uma frase de um santo que repeti já tantas vezes aqui, repito de novo. São João Maria Vianney, patrono de todos nós padres. Se na tua caminhada para Deus não te bateres de frente com o diabo, saiba que está indo no caminho errado. O diabo aqui também está simbolizando o mundo. Se na tua caminhada, no teu progresso para seguir Jesus, tu não está indo na contramão do mundo, saiba que tu não está seguindo Jesus. O mundo prega a segurança nestes bens. Perguntemos a qualquer mãe de nossa época: para que tu vai preparar o teu filho? 99,9% vão dizer: eu vou preparar o meu filho para o mundo. É para isso? É para isso que Deus chamou as mães a gerarem e parirem seus filhos? Não. Não foi para preparar seu filho para o mundo. E quando elas dizem preparar o filho para o mundo, significa desde pequenininho colocar em escola ou encher de atividades. Já fazem das crianças pequenos executivos. Olhem a agenda de muitas crianças, tem que estar em 500 coisas. Para quê? Para se preparar para o mundo. E já a mãe e o pai junto planejam até a faculdade da criança, porque tem que preparar para o mundo, para ser um profissional de sucesso. Não é para isso que nós fomos chamados a preparar os nossos filhos? Não é para isso. Nós fomos chamados a ser pais, pai, mãe, e eu como sacerdote, também como pai de todos, nós fomos chamados a ser pais para formar nossos filhos para Deus, para o reino de Deus, para ensinar-lhes a exercer a verdadeira liberdade que nos foi dada por Deus, para pedir diariamente para nós e para eles o dom da sabedoria, do discernimento das coisas de Deus, para ensinar-lhes e para vivermos e com o nosso viver dar-lhes testemunho de que aqui nessa vida nós estamos em constante luta contra o diabo, contra a carne, nós mesmos, e contra o mundo. Esse é o verdadeiro viver do cristão. Que a palavra de Deus então penetre em nossa vida,
nos corte, nos separe, nos tire tudo aquilo que nos afasta de Deus. Que essa palavra possa nos dividir. Dividir também significa separar. Que essa palavra, embebidos e penetrados dela, nos separe deste mundo, desta geração, como diz São Paulo, essa geração má e corrupta, que coloca a sua segurança nos bens materiais e na saúde física do seu corpo. Que assim o Senhor nos conserve, sempre abertos à sua palavra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.